E aí, eu queria antes, então, de chamar os nossos convidados de hoje, até para apresentá-los, que é a família Rococós. E aqui, segundo se apresentam, é a família em cena, que já está na sua terceira geração, desde 1998. Essa trupe familiar de saltimbancos vem percorrendo as trilhas da cultura popular desse Brasil com a sua palhaçaria e cantorias. Uma família de saltimbancos mambembes fazendo arte popular há 27 anos. Então, boa noite para vocês, Teatro de Rococós. Tudo bem? Tá sem áudio, tá sem áudio. Tem que ligar o som. Vamos começar cantando, pode ser? Agora. Linda boa noite pra quem é de boa noite. Linda bom dia pra quem é de bom dia. Eu vim dizer que a sua companhia me traz felicidade e muita alegria. Linda boa noite pra quem é de boa noite. Linda bom dia pra quem é de bom dia. Eu vim dizer que a sua companhia me traz felicidade e muita alegria. Linda boa noite pra quem é de boa noite. Linda bom dia pra quem é de bom dia. Eu vim dizer que a sua companhia me traz felicidade e muita alegria. Sempre que penso em você, quero voltar. Sempre que penso em você, quero voltar. Essa alegria que grita no meu peito, fala alto e faz folia e me ajuda a te encontrar. Linda boa noite pra quem é de boa noite. Linda bom dia pra quem é de bom dia. Eu vim dizer que a sua companhia me traz felicidade e muita alegria. Boa noite. Linda bom dia pra quem é de bom dia. Eu vim dizer que a sua companhia me traz felicidade e muita alegria. Boa noite, Thalita, obrigado pelo convite. Quanto tempo que a gente Muito não se vê, hein? bom, gente. Desde a vida É passada. verdade. É isso, né? Agora na vida nova, a gente está se encontrando nessa reencarnação. Tudo bem? Olha só, eu queria, Carlos e Cileia, e essa coisa fofa aí que está atrás de vocês, É a Clarinha. se vocês pudessem se apresentar, porque eu falei da família Rococós, mas se vocês pudessem se apresentar, cada um, falar um pouquinho aí, para a gente entrar aqui na nossa conversa, na nossa entrevista, para ouvirmos aí sobre vocês. Tá bom. Clara, se apresente. Quem é você? Você começa. Eu sou Clara. Fala alto, senão eu não escuto. Eu sou Clara do Senhor Vigiório, tenho 8 anos e nasci em Jundiaí. Foi um currículo vasto. Ela é a nossa caçula, nós temos mais 3, né? Que é a Júlia, que é a nossa CEO atualmente. Temos a Laura, que está com... A Júlia está com 26, a Laura está com 24, está agora se enveredando já para o mestrado na área da geografia. Temos o Davi, que está com 21. TI? Olha só, onde foi que a gente errou? Engenharia da computação, faz questão de deixar isso bem claro. Onde foi que a gente errou? Pois é. E eu... A última formação minha, a última graduação em História, né? Estou com 61 agora, e aí tem 43 anos de estrada aí na palhaçaria, principalmente na palhaçaria. Depois que a gente se casou, enveredamos aí de cabeça, de ponta cabeça, assim, de bico, né? Na cultura popular. E aí a gente se conheceu em 95, a gente se casou em 98, e logo na sequência veio a Júlia. Nós animávamos festinhas de aniversário para ganhar vida naquela época, né? E aí tivemos que fazer um roteirinho, fizemos um roteirinho de shows, porque a gente não fazia recreação, a gente fazia shows, né? E para levar para as casas das famílias, e vez ou outra para algum evento, que para a gente era uma coisa já maior, assim, um evento e tal, né? Aí nós tínhamos um roteirinho, né? E esse roteirinho hoje é o nosso
a nossa essência, né? Que é o show de variedades palhacísticas, que é onde a família toda está em cena junta, né? E hoje a família já agrega a terceira geração, que são os 2 netinhos que a gente tem, que são os filhos da Júlia, né? A Cecília, que está com 2 anos e meio, aí, para 13, e o Antônio, recém-nascido. Infelizmente nasceu no dia 31 de março, veja só que data para nascer, né? Mas, enfim, acho que veio ressignificar, né? Vamos dizer assim. E tem aí os 2 genros e a nora também agregados, que os 3 maiores já estão casados, né? Os 2 genros e a nora também estão agregados dentro da nossa proposta. E agora com você, Cileia, o que tem a me dizer sobre nós? Eu sou pedagoga, palhaça e parteira. E a gente se casou em 98, né? Em 98 também a gente fundou a família de Rococós. E a gente tem um e-mail Teatro de Rococós, porque antes a gente se chamava Teatro de Rococós. E a gente entendeu, na verdade, que a nossa pesquisa, inclusive teatral, inclusive artística, né, é essa questão da família. Então, inclusive, a gente faz aqui em Parelheiros, né? A gente é aqui do extremo sul de Parelheiros, eu não sei se alguém conhece Parelheiros. Parelheiros, para algumas pessoas, são pouco conhecido, para outras não, né? A gente está aqui no extremo sul de São Paulo, que ainda tem 16 aldeias indígenas, Rio Limpo, muitas cachoeiras, né? É um pedaço de São Paulo. A gente tem boi na rua, andando na rua, tem cavalo andando na rua. A gente fala em São Paulo, a gente pensa em Avenida Paulista, né? E a gente está num bairro de São Paulo ainda, né? E quando a gente veio para cá, a gente, né, queria muito fazer uma mostra, a gente conseguiu fazer essa mostra, e hoje em dia essa mostra tem um nome que é Filho de Peixe, Peixinho é, a arte feita em família. Inclusive a família Gomes Moreira já se apresentou aqui. Então a ideia é justamente fazer esse resgate do trabalho feito em família, da arte feita em família. Aqui é uma região de muita agricultura familiar também, né? Quando a gente fala em arte, a gente abre mesmo, né? De todas as possibilidades, né? E música, dança, e também a família, não só a família, né? Mas a família que se forma, né? Dentro de uma capoeira, às vezes se forma uma nova família ali também, né? Essa relação, né? Dessa união mesmo familiar. Mas é isso. Muito bom. Aliás, na apresentação vocês... Oi, Carlos, desculpa, pode falar. Não, eu só queria arrematar dizendo que é muito legal essa abertura do teu programa para a cultura popular, que é a cultura de base no melhor sentido do termo, né? Base no sentido de raiz mesmo, né? E fiquei muito contente quando esse encontro se fez, né, semana passada, que a gente combinou tudo. Pois é, que bom recebê-los realmente, e até vocês na apresentação já iniciaram até a resposta da minha primeira pergunta, que é justamente para que vocês contassem um pouco da trajetória histórica dessa família, né, que se junta, tá nessa terceira geração e tem esse projeto, esses projetos, né, esses vários projetos, esse multiprojeto e essa relação com a arte. Até se vocês quiserem detalhar, trazer um pouco mais sobre essa trajetória histórica mesmo de vocês, dessa relação com a arte e os projetos que vocês têm dentro da família Teatro de Rococós, da família de Rococós. Tudo começou quando eu nasci. Não, brincadeira, não, aí já seria demais, aí não ia dar tempo, não. Tudo começou quando eu assisti o Jô Soares. Quer dizer, tudo começou para mim, né? Porque para ela começou de outra forma. Mas tudo começou para mim quando eu assisti o Jô Soares, ainda na época do SBT, no programa dele, lá no 11h30, eu conheci a Carroça de Mamulengos, lá do Ceará. Ainda os filhos todos pequenininhos, e lá eram mais filhos que a a Cileia costuma dizer que a gente não tem filho, a gente cria elenco, né? O elenco deles era muito maior do que o nosso acabou sendo, né? E eu fiquei encantado com aquela proposta. Falei, meu Deus do céu, é só trabalhar em família, com a filharada toda pulando ao redor, né? A gente se encontrou, a gente tem uma diferença de idade grande, temos 14 anos de diferença, né? Mas a gente tem em comum o fato de sempre querer ter filho, né? A gente sempre quis isso. Cada um na sua, e depois a gente se encontrou no mesmo propósito, né?
E aí aquilo me encantou, nossa, eu fiquei maravilhado. E, concomitantemente, eu assisti o famoso A Volta do Capitão Tornado, do Hétero Escola, né, que conta a trajetória de uma... durante a Renascença, lá, a trajetória de uma trupe de teatro rumo a Paris. Então, como que aquela trupe fora de cena, né? Como que era? E, nossa, é um filme fantástico. Quem não assistiu perdeu metade da vida já. Tem que assistir. É um filme que, se não me engano, deve estar até no YouTube mesmo. Já. É um filme antigo. Como é Se o não me engano, de nome? 80. Como é o nome? Vou colocar A aqui. Volta do Capitão Tornado. Também tem um outro título que é A Volta do Capitão Fracasse, né? Fracasse. É do Hétero Escola. Né? É um filme, acho que de 80 e pouco, 83, por aí, né? É um filme muito, muito bonito, muito, que me impactou muito, né? Porque mostrava como aquelas pessoas, elas viviam os seus personagens, né? Como elas viviam os personagens e viviam para os personagens, né? E isso, para quem está dentro, para quem esteja assistindo aqui a gente, e seja da nossa área, do nosso métier, vai entender o que eu estou falando. A gente acaba mergulhando de cabeça nas coisas que a gente cria. É uma razão para a vida, sabe? A gente tem um show marcado, a gente vive em função daquilo, né? A gente faz esse show há mais de 20 anos, a gente faz espetáculo nosso da família. A gente sacou, no começo, eu como diretor, né? Eu queria personagens em cena e tal, e imagina, a gente tinha 3 crianças pequenas. E isso é uma coisa que eu me maravilho muito com a gente, da gente ter tido essa função, porque eu vou contar uma coisa, não foi fácil a vida, não. Foi cheio de perrengues, né? E assim, as crianças tiveram oportunidade de aprender a ganhar a vida dentro e fora de cena. Como? Criando e fazendo. Criando, né, colocando o imaginário para fora, produzindo, tanto que a Júlia hoje abraçou essa carreira de produtora, produzindo e apresentando. Produzindo e apresentando e desproduzindo, né? E a conversa continua depois, não acaba no final, nos aplausos finais. Putz, e se a gente fizesse isso, se a gente fizesse aquilo? Olha, tive uma ideia, para as crianças começaram a tomar propriedade do trabalho e começaram a crescer junto com a gente, né? Se tudo der certo, os netos daqui a pouco vão estar fazendo a mesma coisa. Os genros e a nora fazem a mesma coisa, cada um na sua área. Um na parte de produção, outro na parte de sonoplastia, e a outra na parte de fotografia, imagem, caramba, está todo mundo envolvido no mesmo propósito, que vira a essência, a razão da vida, né? Então, essa realização do sonho que começou naquele estímulo do Hétero Escola e do Jô, depois eu assisti a família mais algumas vezes, inclusive no próprio Jô, já na Globo, assisti de novo, todos grandes aí, todos já adultos, o Caramba 4, a família já consolidada no cenário nacional. Para mim, assim, tomara que eles estejam assistindo esse programa hoje, porque assim, eu tenho um profundo agradecimento por eles terem aparecido no meu imaginário naquele momento, né, de forma que as coisas rolaram do jeito que rolaram, graças à nossa necessidade de ganhar a vida e querer ganhar a vida dentro do que a gente fazia, e que não era só isso, que a gente chutava os escanteio, saia correndo, cabeceava e saia correndo para defender a bola para não levar frango, né? Se é que você me entende, né? Que é as contas para pagar, é o Caramba 4, né? Que é uma coisa que o artista no Brasil, da base, sabe muito bem o quanto que é difícil de arcar, né? O preço que a gente paga, né? Por seguir um caminho que é considerado alternativo. Fala um pouquinho. Fala dos projetos, Cileia, dos projetos que vocês desenvolvem, claro, um pouco também falando da trajetória, né? Pegando um gancho dessa fala do Carlos, até mesmo como você entra na arte em si, né? Que tem a sua trajetória também, até vocês se encontrarem. Que a família de Rococós nunca tinha ganhado nenhum edital, nada da Secretaria de Cultura. A primeira vez nem vai, aqueles que são com valores menores, a gente nunca tinha conseguido, mais que pleiteasse. Eu tinha escrito um vai, tinha conseguido ganhar com um projeto que eu fazia na Fazenda da Junta, mas nunca a família tinha conseguido ganhar. E aí a gente ganha o primeiro vai no edital de fomento à cultura das periferias. Isso acho que tem muito a ver com a minha trajetória, né? Porque eu venho de uma periferia, lá ali perto do Campo Limpo, tipo, eu cresci com Sarau do Vinho, não sei se já ouviu falar no Sarau do Vinho, enfim, é bem conhecido no extremo sul de São Paulo, enfim, que faz a Felizes, enfim,
eu morava ali, bem perto, e aí fui fazer teatro, né, na Casa de Cultura do Butantã, e é muito engraçado que assim, eu tinha muita dificuldade de falar. E aí, quando eu fui para a palhaçaria, eu falei, nossa, a palhaça pode ser muda, que legal. Eu acho que travou. Aliás, voltou. Voltou? Parou onde? Voltou. Parou onde? Até onde você ouviu? Você falou, eu acho que a palhaça pode ser muda. E aí travou. Isso. Aí mudou, ficou mudo. Mudou. E aí foi super bacana, porque essa coisa da expressão corporal sempre foi muito forte para mim, e eu fui aí nesse viés dessa pesquisa. Então, eu fiz 2 anos de teatro ali na Casa de Cultura e fui fazer circo com a família Medeiros, no Mazarope. E olha só que curioso, dentro daquela família tradicional de circo, eu não podia ser palhaça. Por quê? Porque o circo não tinha palhaça, só podia fazer palhaço. E é ainda, né, uma questão, essa questão feminina é uma questão, né? Por exemplo, eu tenho muitas amigas que têm o DRT de palhaço, alguém escreveu palhaço e não palhaça. Eu tirei meu DRT com 18 anos e a mulher escreveu à mão, não era o carimbo, e ela escreveu palhaça. Eu tive esse privilégio de conseguir escrever palhaça. Mas que é uma questão, você sabe, né? É super contemporânea essa questão da mulher que não pode, que a mulher sempre é um objeto de desejo, ela é sempre uma mulher, essa questão feminina, e ela nunca é a engraçada que tira a graça. E isso é importante dentro dos nossos projetos, tudo isso que eu estou te falando. Por quê? Porque é um pedacinho de cada luta que forma o projeto que a gente faz hoje. Então, assim, a gente começou a fazer o circo, eu comecei a fazer circo na família Medeiros, mas fui fazer palhaço fora dali, e aí a gente começou a trabalhar juntos, e aí depois a gente, né, começou a namorar, e nos casamos, e assim, essa questão, e aí, né, enquanto a gente queria muito levar, ele tinha esse imaginário da carroça do mamulengo, eu não tinha, eu só achava, né, o que é muito importante para mim, por exemplo, minha primeira filha nasceu em casa, né, e isso também é uma bandeira que a gente carrega no sentido de que, assim, tem gente que fala assim, aqui não pode criança, então eu não posso estar, porque eu sou uma mãe. E a mãe, qualquer lugar que não é bom, né, então, assim, não me quer, esse lugar não me quer, porque não quer uma criança. E é muito curioso, né, tá, como as pessoas conseguem, elas escrevem, né, aceita-se casal sem filhos, entende? Assim, essa exclusão, a gente fala de acessibilidade, a gente fala de várias coisas, e a criança, que é o que todo mundo já foi, a gente exclui completamente. E aí, essa relação de eu queria estar com os meus filhos a maior parte do tempo, aonde eu estivesse. Então, você vê, eu tenho só 2 registros na minha carteira profissional. Até hoje, até agora. Aquele passado, assim, que é atendente de lanchonete do McDonald's, com 14 anos, porque é uma menina periférica que precisava trabalhar, e comecei a trabalhar, eu fiz 14 anos em março, em final de março já tinha a carteira profissional, e comecei a trabalhar no final de março. Com 14 anos. Assim que eu completei 14 anos, mas com 13 eu estava esperando para poder entrar. E comecei a fazer teatro com 15. E aí larguei a vida bandida e comecei a nova vida bandida, né? Dessa trajetória. E aí, a gente dentro a gente tem esse espetáculo, que é o carro-chefe, né? Que a gente leva. E tem um espetáculo que a gente nem chama de espetáculo, chama de encontro, né? Que foi, inclusive, a Vivi que dirigiu. A gente começou a fazer isso, o Amana, a gente começou a fazer uma pesquisa do livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Dentro de uma pesquisa, e aí cada mulher tinha um conto. E aí o grupo se desfez, e aí cada mulher saiu com o seu conto e refez esse conto. E
quem me ajudou na dramaturgia, na direção foi a Vivi, e hoje eu faço esse espetáculo com as filhas. Eu tenho um espetáculo que é as filhas, tem um espetáculo que é só os filhos, tem um espetáculo que é da família. Quer dizer, são muitos os projetos, assim, ao longo da trajetória de vocês, né, que vocês foram desenvolvendo. E aí, antes, inclusive, que eu queria até ouvi-los mais hoje, né, atualmente, os projetos que vocês desenvolvem, que vocês apresentam, tem uma pergunta que, inclusive, ela faz coro com alguns comentários aqui, até antes de vocês entrarem, que eu queria muito ouvi-los sobre a questão, quando eu fiz a chamada, né, que está lá na descrição, inclusive, do programa, eu fiz escrevi na chamada que vocês são uma família que desenvolve, né, tem uma trajetória dentro das artes circenses e da palhaçaria. E aí, eu queria ouvi-los, o que que é isso? E qual que é assim, qual que é o cenário, qual que é hoje a cena da questão do circo, né? Se vocês puderem falar a respeito um pouco disso, dentro do que vocês desenvolveram nesse tempo todo. E sobre a palhaçaria, que acho que esse é um termo, me parece até um pouco mais contemporâneo, assim, se ouve muito palhaçaria. E até, vejam, eu separei alguns comentários aqui da nossa audiência, né? O Hugo José, por exemplo, ele diz o seguinte: palhaçaria é arte, não confunda. Não sei se o Hugo tá conversando com alguém aqui no chat, enfim. Aí também aqui tem uma outra pessoa falando da palhaçaria. O Hugo, inclusive, também ele reforça aqui, perguntando, acho que a gente até pode emendar nessa questão da palhaçaria, das artes circenses, o que que é o teatro de rococó e qual é a origem do nome teatro de rococó. Então, se vocês puderem explicar para a gente, arte circense, como é que está o circo no Brasil também, porque me parece que é uma coisa que ficou no passado, de alguma forma, hoje está sendo apresentado de uma outra maneira. O que que é a palhaçaria, né? O que que é essa arte da palhaçaria? E esse teatro de rococó eu emendo junto aí na pergunta também. É que a gente está dividindo aqui a resposta. Primeiro eu quero falar para o Hugo que ele tem completa e absoluta razão no que ele falou. Né? Eu acho que ele deve estar se referindo, e se não está, a gente se complementa, a essa história que hoje em dia a gente vive um momento muito polarizado. Se bem que esse termo polarizado a gente poderia discutir num outro programa também, que é bem controverso, mas assim, a gente está num momento muito tenso, né? E às vezes as pessoas, para desabafar, xingam as outras de palhaço. E aí é uma ofensa para nós que sem tamanho. É uma palhaçada. Isso é uma palhaçada. Essa é uma outra pergunta que eu queria fazer, que eu queria muito ouvi-los. Então, eu sei que o Carlos tem essa crítica, sim. Tenho há muito tempo, assim, eu tenho defendido, desde quando a gente achava que o problema era o Temer, sabe? Não, é uma coisa que me incomoda muito, porque a pessoa mostra que ela não sacou qual que é a do palhaço na sociedade, né? Não sacou. Eu estou falando isso, eu não vou me estender muito, mas tem a ver com a tua pergunta sobre a palhaçaria, né? Porque, assim, o palhaço, ele espelha. Então, se você está xingando alguém de palhaço, você está xingando a si próprio, porque o que o palhaço faz é te espelhar. Desculpa, sorry, é isso. Agora, há palhaços e palhaços, né? Há diferentes plateias para diferentes palhaços também, né? Então, eu acho que o Hugo, ele pontuou muito bem. Pra gente, quando a gente faz um dos projetos que a gente faz, é o Retiro de Palhaços, que é uma imersão de 4 dias, onde a gente mergulha dentro do que é possível em 4 dias, para descobrir a comicidade que existe dentro de cada um de nós, que nos é inerente, que não tem como copiar. Quer dizer, até tem como, na melhor das hipóteses, como uma homenagem, mas não vai ser legítimo, porque é uma coisa da pessoa. Tem coisas que a pessoa faz que a gente fala, é tão simples, como é que eu não consigo fazer? Lógico que é dela, faz parte da vivência dela, faz parte da história de vida dela, faz parte de todos os tropeços e pés na bunda que essa pessoa levou na vida, e conseguiu transformar isso em graça, em riso. Né? Então, essa pessoa, quando chega nesse ponto, eu costumo dizer nos retiros que, desculpa, meu caro, mas é um caminho sem volta, sabe? Porque a gente começa a olhar o mundo de outra forma e começa a se aprofundar nesse olhar, nessa visão. E aí isso vira arte, como o Hugo falou, né? E aí a palhaçaria, ela vem de um circo tradicional, bem lá atrás, mas ela sai do circo tradicional.
ela ocupa um espaço tão grande, a palhaçaria, o palhaço que nasceu para ligar os números, né, entre um número e outro, para que a plateia não morresse de tédio, não se dispersasse, tinha os números dos palhaços, né, para montar a jaula disso, para montar o equipamento daquilo, etc e tal. Com o passar do tempo, o palhaço saiu do picadeiro. Ele cresceu tanto no imaginário que ele saiu do picadeiro. O picadeiro passou a ser a sociedade, passou a ser as casas, passou a ser os eventos, passou a ser tudo, né? E aí se cindiu uma fronteira, se abriu uma fronteira. Ah, sim, ela está me lembrando aqui a questão assim, isso... Ele falou o bobo da corte. Isso, o que o Hugo falou, ela me mostrou que o Hugo falou assim, o bobo da corte, eu acho que ele é o exemplo maior, é o ápice de uma carreira de palhaço, no sentido crítico do termo. O bobo da corte, ele tinha o pescoço dele a prêmio a cada piada, a cada graça que ele fazia para mostrar que o rei estava nu para o rei, mostrar para o rei que ele estava nu, mostrar para o rei quais eram as suas incongruências, mostrar para o rei onde que a coisa tava, onde que o bicho estava pegando, onde que ele estava errando, onde que ele estava acertando. O bobo da corte, ele é o cara, ele é o palhaço, ele é o, né, com letra maiúscula, né. Então, voltando a essa questão aí, hoje a gente pode resumir, assim, basicamente, em circo tradicional, das grandes famílias, que é o que a gente vê quando monta aquela lona no bairro, chega que encanta até hoje, com certeza bem menos do que foi antes da televisão, não vamos discutir isso, porque é óbvio, e da internet então nem se fala, né, até porque a gente tem acesso a espetáculos de circo hoje gratuitamente pelo YouTube, né, então é uma batalha para os tradicionais manterem viva a chama ali daquele encantamento. E o outro time é o circo, considerado circo novo, que aí, por exemplo, o Soleil representa muito bem, que é quando ele rompe com a utilização de animais e tudo mais, e passa a focar né? Oi? Isso é rompido em todos. Isso virou lei, inclusive já virou lei, né? E passa a focar justamente na expertise humana, na capacidade humana de se sobrepor a si mesmo, né? Ao que a gente considera humano. Então a gente vê aquelas coisas absurdamente lindas, né? O cara voa, dá 3 piruletas e cai, o outro segura com força e ele não cai. É uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa maravilhosa mesmo. Não. Teatro de Rococós, quer falar de novo? E é o Teatro de Rococós. O Teatro de Rococós começou com uma brincadeira. A gente estava recém-casado, mais ou menos recém-casado, e eu tinha visto essa palavra, porque essa palavra vinha lá do Rococó, né, do barroco, aquela coisa barroca, aquelas birotinhas e tudo mais, né. Só que eu achava o som engraçado, e eu virava para essa criatura aqui, ali deitado na cama ali, e falava, cadê o Rococó? E ela morria de rir. E falava, meu Deus do céu, o que ela está rindo tanto? E, pô, gostava de ver ela rir. E cadê o Rococó? E cadê o Rococó? Pronto, virou o nome da nossa dupla, na verdade, naquela época éramos nós dois, que era a Companhia de Rococós, né? Nasceu como Companhia de Rococós. Aí fizemos um monte de evento, com o passar do tempo a gente falou, não, vamos focar na cultura popular, no teatro de rua. Aí virou o Teatro de Rococós, sempre com a família, e a família, e a família, né? Porque a gente queria, esse era o nosso sentido, manter viva aquela coisa das famílias anônimas que se engravam, né? Principalmente na Idade Medieval, se engravam a velha Europa, né, levando notícia de um lado para o outro, e arte, né, em troca de comida, né. Mas você sabe que tem uma definição, né, porque assim, é claro que o Rococó e o Barroco tem toda aquela questão rebuscada, né, mas uma das definições de Rococó é fora de moda. É a gente. E a gente acha que a gente tem mais nada fora de moda como a gente, sabe? Assim, a gente calhou perfeito nessa definição. E o palhaço tem essa coisa, né? Que é rebuscado. Ele vai até ali, mas ele dá uma volta no palco inteiro para chegar do outro lado. E não tropeça. A palhaçaria tem esse lugar, né? E eu entendo quando você fala dessa questão, esse termo palhaçaria, ele é bem recente. Porque, assim, o palhaço, como o Carlos estava falando, ele estava ali na caixinha do circo. Quando ele sai, né, inclusive quando eu fiz com a família Medeiros, eu fui fazer teatro e fui fazer o palhaço com o Gabriel Guimar. E o Gabriel Guimar anunciou o curso dele como clown. Que para mim, que para a gente, que é um defensor no sentido da língua portuguesa, principalmente estando no nosso país, não faz sentido essa palavra clown, porque se eu chego na padaria e falo que eu sou clown, ele nem precisa de comer, né? Aliás, Cileia e Carlos, é importante isso, porque tem, inclusive eu já ouvi mais de uma vez até, gente até meio
corrigindo, dizendo que palhaço é uma coisa e clown é outra coisa, que são definições diferentes, são atuações diferentes. É isso mesmo ou é uma tentativa a partir do clown tentar rebuscar, fazer um anglicanismo sobre a figura, o trabalho? Eu vou dizer o que a gente pensa a respeito disso, obviamente, que obviamente não é verdade absoluta. Mas o que a gente pensa? Quando o ator sempre tem uma briga entre a mímica e a pantomima, sempre tem essa disputa pelo poder, de qual que é a arte mais, né, sobrenatural. E aí, quando o ator quis fazer palhaçaria, quando o ator quis ser palhaço, ele não quis ser chamado de palhaço. Aí ele quis ser chamado de clown. Assim como o Carlos está dizendo, o palhaço ele não era um número, mas ele costurava o circo. Ele era a cena para mudar o cenário depois. Então, assim, ele não era a importância, e ao mesmo tempo, como ele entrava em cena o tempo inteiro, ele tinha a sua potência nessa costura do circo. E aí, então assim, pra gente, clown é palhaço, em inglês. Então assim, eu tenho um DRT de palhaça, não de clown. Tem trabalhos que são diferentes? Obviamente, tem vários atores que é diferente. A gente fala, né? Ator não é a mesma coisa, carpinteiro não é a mesma coisa. Então, assim, tem linhas de pesquisas que são diferentes. A dança não é a mesma coisa. Tem linhas que são diferentes. Então, por exemplo, enquanto o palhaço tradicional acreditava-se que nascia-se palhaço. Então, assim, a gente nasce palhaço. Tem que nascer palhaço, ou o palhaço que escolhia qual era o filho que ia dar continuidade naquilo, numa relação tradicional mesmo. Hoje em dia, não. Tem essa relação de você falar assim, eu consigo fazer uma pesquisa, não só uma pesquisa. A gente é ridículo, né? Todo mundo é ridículo. É difícil assumir que é ridículo. O que é ridículo? Tudo que é engraçado na gente não é a nossa beleza, não é o nosso sucesso. O que é engraçado na gente? Nosso fracasso, nossos ciúmes, nossos defeitos são engraçados. Então, quando o Carlos fala, esse é um dos projetos carro-chefes da família, que é o Retiro de Palhaços, que é uma imersão, inclusive vai ter agora em novembro, é uma imersão de 4 dias. Porque assim, o que é engraçado? É a nossa sombra. E também fazer esse resgate com a criança. A criança, ela não tem medo. Né? Humberto Eco fala que quem ri não tem medo. Inclusive, por isso que as mulheres e as bruxas são ligadas a essa questão do riso. Da gargalhada. Da gargalhada, que é o ápice da liberdade. Você poder rir, você poder... Né? É o ápice. Então, inclusive, a gente tem uma pesquisa em relação ao riso. Qual a importância do riso para a comunidade? Então, tinha muitas comunidades que acreditavam que sem riso, sem alegria, sem júbilo, não havia colheita, não havia celebração. Por que a gente faz festas? As festas, elas permeiam o ano da nossa vida justamente para trazer esse momento de alegria. Então, o palhaço é justamente esse guardião dessa força. Então, assim, e a gente, enquanto criança, tem esse olhar muito mais... a gente está sempre pronto. Você não fala para uma criança assim, vamos fazer ali... Ai, estou cansado. Não, a criança está aqui o tempo inteiro. Pelo menos quer ser feliz. Isso. E assim, mesmo se ela... Pode falar. Mesmo quando a criança não quer, ela fala assim... também. Pode falar. Tem algo que também eu queria muito ouvi-los, né, a partir inclusive dessa fala de vocês, porque quando vocês falam do riso, da pessoa rir de si própria, inclusive a chamada desse Retiro de Palhaços, né, que é um projeto que vocês têm já há bastante tempo, chama-se, para você que tem uma imagem a zerar, não a zelar, né, que é justamente, acho que esse processo de se desnudar, né. E me parece, aí que eu queria realmente ouvi-los, que de alguma forma isso nos define enquanto povo brasileiro. Povo é uma definição talvez um pouco mais subjetiva, mas é uma nossa identidade cultural. Porque o brasileiro, muito em geral, nós somos o país dos memes. O brasileiro, em geral, ele é debochado. O Brasil em geral, o brasileiro em geral, sobretudo a classe trabalhadora, né? Nós que estamos aí na lida o tempo todo, né? Tendo que
lidar com todas as dificuldades, todas as explorações que estão colocadas, a gente trata essas problemáticas todas as nossas questões, as explorações que estão colocadas, as injustiças sociais, as desigualdades, mas a gente trata um pouco nessa linha do deboche, da piada, do meme, né, da gente fazer disso, assim, me parece até, tô pensando, tô falando, refletindo, tá? E aí passo a palavra para vocês aqui, porque eu quero muito ouvi-los. Me parece que isso é uma forma de política, né, de atuação política em algum sentido, eu não sei, né, se é muito subjetivo isso que eu estou trazendo, mas eu acho que traz uma marca, uma assinatura nossa enquanto identidade cultural. Pensar nessa questão como uma atuação mesmo política, ainda que não seja consciente, sabe? Não sei se faz muito sentido isso que eu estou Faz, falando. faz sim. Inclusive, eu venho pensando muito nessa questão já há mais de década. Que eu venho pensando, desde que eu entrei no momento que eu conheci aquela história de palhaçaria em ambientes de convalescença, né, de hospitais, ou de reclusão, asilos, etc. Eu venho pensando na questão social que o riso, vamos colocar como riso, né, que o riso tem. Né? Eu tenho pensado também muito, eu me lembro que uma vez eu tive essa sacação assistindo o Cacete e Planeta, 2.432 anos atrás. Eu ria muito, eu achava os caras muito engraçados, etc e tal, mas eu comecei a ficar incomodado, porque assim, você falou uma coisa que é verdade, o brasileiro parece que assim, ele antevê o que vai acontecer, já está desenhando, já tá criando charge, já está criando memes, já está criando piadas, a gente tem uma vontade muito secular de rir. Eu acho que, eu não sei, eu estou falando muito de opinião pessoal, mas acho que isso tem muito a ver tá na mesma medida do sofrimento que o povo tem, né? De querer rir, de querer se dar bem, de querer de tirar uma onda daquilo e tudo mais. Mas aí, assistindo o Caceta, eu comecei a me sentir incomodado, porque eu percebi assim, começava. A gente sabe que a gente enfrenta um problema crônico, vamos dizer assim, bem um nó crítico, com a questão do modelo político vigente. A gente precisa rever isso, hora mais, hora menos, de uma forma ou de outra, a gente vai precisar rever isso. Né? A gente está vivendo esse processo já, né, de revisão geral, e por isso está sendo turbulento. Tanto se falou, né, em a chegada da nova era, pensava que ia ser sininhos, e está vendo que não é bem sininhos o que a gente está vivendo nesse momento, né, que é essa virada de mentalidade. Né? Mas assim, começa a surgir uma coisa, o humor, ele é que nem uma fruta. Se ele é colhido antes da hora, essa fruta é colhida antes da hora, ela tá seca, tá, sei lá, tá crua. Faltou a palavra certa. Se ela é colhida depois da hora, ela tá azeda, ela tá xoxa, tá podre. Tem que ser na hora. O riso, o humor, tem que trabalhar na hora. Aí é que tá a ciência da coisa. Tem que ser na hora exata. E ele tem que ser semente. Né? O que eu percebi, na minha opinião pessoal, que eu percebi que estava acontecendo é quando o humor trabalha contra, quando o humor esvazia a bomba, sabe? A bomba que está começando a se formar, que pode levar a alguma transformação, sabe? Que pode levar, e que nesse momento não é um momento para rir, esse é um momento para viver essa dor, para viver essa raiva, para viver essa indignação, ou o diabo que for. E aí o humor vem e a gente ri daquilo e daqui a pouco... porque... Sabe, cara, eu traduzi na minha cara de pau o livro do Henri Rubinstein, do espanhol, é um francês traduzido do espanhol, que ele fala uma coisa que é verdade, cara, quando a gente... Uma boa gargalhada, ela derrama endorfina pro corpo todo, e aí vem aquela sensação orgástica, né? E aí parece que tudo perde sentido, tá tudo, sabe? E esse pode levar, né? Não estou afirmando que leva, mas pode levar embora uma ótima oportunidade, né, de revolução, por exemplo. E revolução no sentido que cada um entenda a revolução. Né? É algo que revolva a terra, que está seca, que os micro-organismos já estão praticamente mortos, precisa reavivar essa terra, precisa mudar, precisa reflorescer esse lugar, precisa mudar as coisas. E aí o riso vem na hora errada. Nesse sentido, eu acho que ele pode ser, inclusive, neutralizador de um movimento político. Embora isso também seja político, como você falou, sabe? Quem faz isso, se faz isso com ciência do que está falando, é um grande pi, porque está tirando a oportunidade de uma reviravolta, né? E tem gente que faz isso sem querer, né? Eu queria fazer, duas citações. Não sei se você conhece um documentário chamado O Riso dos Outros. Sim,
Obrigatório. Muito legal. Muito, porque fala justamente disso. Quando que o riso ele é um transgressor para poder fazer essa revolução, e quando o riso é justamente preconceituoso, racista, sabe? Como que o riso é isso, né? Assim como tudo, não tem essa bom e mal, entende? Ele está ali e você pode usar da maneira que for. E outra pessoa que eu quero citar é a Flaira Ferro, que eu acho que você deve conhecer, obviamente, a cantora Flaira Ferro. E ela fala naquela música do Revólver, né? O meu revólver é um estado de espírito. E o pessimismo é luxo de quem tem dinheiro. A covardia impera sobre a ignorância. Mas a esperança é substância para mudar as coisas de lugar. Uma cidade triste é fácil de ser corrompida. Uma cidade triste é fácil ser manipulada. No contra-ataque da guerra, arte! Ninguém nessa terra vai comer farinata. Eu acho muito forte essa relação desse riso que pode ser revolucionário e é tão legal, né? O Hugo citou o Bobo da Corte e a gente, né, sabe de uma história em relação ao Bobo da Corte que é muito a situação que a gente enquanto minoria vive o tempo inteiro. E a gente enquanto minoria. Que o Bobo da Corte, o rei estava muito feliz que o Bobo da Corte era maravilhoso, né, e fazia ele rir, muitos anos com ele. Ele falou assim: Bobo, hoje você pode pedir o que você quiser, Bobo. O que você quiser eu vou te dar. Porque é uma vida me alegrando. Você pode pedir hoje, o seu pedido. O Bobo falou: não precisa de nada, não. Ele: não, Bobo, faço questão de realizar o seu desejo. Hoje o seu desejo vai ser realizado. Você pode dizer o que você quer. Aí o Bobo, que não é bobo nem nada, diz assim: hoje eu quero ser rei. E o que o rei faz? Muito bom essa! O rei, no auge da sua branquitude, no sentido dos seus privilégios, né? No auge dos seus privilégios, ele diz: muito boa essa piada, muito maravilhosa, adorei. Champanhe. Não pode ser brincadeira, né? É o famoso, você só pode estar brincando, né? Só pode ser brincadeira. É tão absurdo, né? É tão absurdo você querer ser rei, né? Como é que pode? Então, é isso. E eu vou ler aqui, chegaram vários comentários, tá, gente? Enquanto a gente conversava aqui. Eu vou deixar aqui para vocês, audiência, acompanharem. Essa é a página da família Rococós. Acompanhem lá que tem todos os projetos, a divulgação, inclusive esse retiro dos palhaços que vai ter agora, para quem se interessar. O Hugo José, ele diz o seguinte: me lembro quando criança, morando na pacata cidadezinha de Veríssimo, em Minas Gerais, que a chegada do circo era um evento que parava a cidade, mas hoje em dia a maioria dos circos são sem graça, diz aqui o Hugo. Aí, enfim, deixo para vocês comentarem. Aqui também, acho que vocês citaram Sarau do Binho, é isso? Que massa, lembro muito dessa galera. Inclusive teve um rolê pela América Latina. Você estava nisso? Não estava, infelizmente. Aqui também, o Hugo até complementa falando: a palhaçaria faz rir sem falar nenhuma palavra. Ele até cita o Chaplin aqui também. Sim. Fiquem à vontade para comentar, tá? Se vocês quiserem. Red York me ajudando aqui também, trouxe, tá? O link tá A Viagem do Capitão Tornado, né? Que é o filme que o Carlos trouxe aqui como referência. Aqui também o Hugo pediu para perguntar sobre a mímica e se vocês têm projetos relacionados com mímica. Não, eu fiz um curso com meu filho rapidamente de mímica, assim, bem básico, com o Paul Zanon, um cara muito bom, que eu recomendo. Procurem ele nas redes aí, o Paul, é com P-O-U-L, Paul Zanon. Muito bacana o trabalho dele, mas assim, a gente não se aprofundou na mímica, não. Meu filho é mais metido, assim,
enveredar por esse caminho, mas também de forma ainda bem incipiente, bem iniciante, né? Só para comentar, eu também acho que hoje em dia os circos estão com umas pegadas televisivas. Eu fui com a família assistir a questão de alguns anos atrás, aqui em Parelheiros, cara, e eles morrendo de rir, todo mundo adorando, e eu olhava para a Celeste, ela olhava para mim, meu Deus do céu, aquela questão de, sabe, de imitar coisas da televisão o tempo todo, e ficar pensando, meu Deus, para que vir no circo? Eu posso ver na televisão isso. Mas eu acho importante a gente estar dentro do circo, mantendo essa tradição viva, sabe? Na medida do possível, se tiver oportunidade, prestigiando, conversando com os artistas, estimulando, porque assim, gente, são séculos e séculos e séculos e séculos. Ela está falando aqui que tinha o palhaço, que na verdade era tudo, né? Ele fazia tudo. Ele saía, voltava como o domador, saía, voltava como Globo da Morte. Você via que era um elenco muito grande dentro dele mesmo, né? Assim, quando fazia o círculo de elenco, era ele dentro dele mesmo, girando assim, porque o cara era era muito bom mesmo. Uma das coisas que você perguntou antes, você falou do circo, né? Hoje eu estou dentro da setorial do circo, que está dentro do SATED. O SATED é o Sindicato dos Artistas daqui de São Paulo, né? E dentro do setorial a gente percebe que a realidade são bem distintas, bem distintas. Então, assim, eu acho que a palhaçaria ela é bem transversal, assim, que passa pelo circo, porque não tem como você pensar em palhaço, porque o palhaço ele nasce do circo, não tem como você falar em palhaço sem pensar no circo. Mas a gente, durante muitos anos, em 2000, na verdade, a gente fez uma ação chamada Se Essa Rua Fosse Minha, que foi um grupo de pessoas que faziam teatro de rua. E que essa é a sementinha para a criação do que a gente chama hoje de MTR, que é o Movimento de Teatro de Rua, que durante muito tempo não se entendia da questão de um posicionamento político, de escolher a rua como palco. E sim, era o primo pobre. Ai, tadinhos, eles têm teatro, né? Eles apresentam na rua. E você escolher uma arte tão democrática como essa, né? Você assiste, se você quiser, o quanto você quiser, e você paga o quanto você puder. Né? Então, assim, e você corta o cotidiano, melhor formação de público. Muitas daquelas pessoas nunca foram ao teatro e nunca irão, mas ela está na hora do almoço e ela passa ali e ela vai dar uma olhada e aquilo vai transformar o cotidiano dela de alguma forma. Então, falando um pouco dos nossos projetos, né, a gente foi para esse projeto e eu tinha citado o edital, né, do Fomento às Periferias. Esse edital a gente ganhou com um projeto chamado Ocupa Rua, que era uma ocupação da rua. A gente pegava 2 tendas, passava o dia inteiro na rua com uma temática. Então, por exemplo, a primeira Ocupa Rua chamava Se Essa Rua Fosse Minha, e aí a gente... o resgate da rua como espaço da brincadeira. A gente chamou um grupo que também era do Campo Limpo, que eles têm uma lona transparente desenhada amarelinha. Sabe aquilo tudo que a gente desenhava no asfalto? Eles têm e desenrolam na rua, e aí o asfalto fica desenhado aquilo naquela hora, e todo mundo começava a brincar. Uma rua que é da UBS, que nem o ônibus ele foi fazer o retorno em outro lugar para deixar a gente fazer ali. É muito legal. A gente tem a comunidade aqui da Galileia, que é isso, né? A gente vai fazer agora no Dia das Crianças, vai fazer uma ação lá na Galileia, de entrega de brinquedos. E ela vai fechar a rua, ela é uma liderança da comunidade, todo mundo fecha a rua, a população entrega pipoca, refrigerante para as crianças e a gente faz a palhaçada para eles, sabe? Então, essa questão de estar... Uma coisa que eu queria pontuar, tá? Não sei como que a gente está de tempo, mas assim, eu queria pontuar que uma característica nossa que eu considero muito importante. A gente optou por estar na rua, e não só estar na rua, como estar atuando em interação constante com o espectador, a ponto de não saber, em alguns momentos, quem é protagonista e quem é coadjuvante do que tá acontecendo. Né? Essa relação, a gente foi se despindo de um monte de coisas. Por exemplo, um show de variedades palhacísticas, que às vezes eu chamo de um caos de variedades palhacísticas, porque acontece um monte de coisa assim, justamente se dá nessa relação. Né? Cada vez mais... a gente está cada vez mais a gente.
em cena. E cada vez mais dentro daquele roteiro estabelecido que a gente tem, que é o que nos guia, mas cada vez mais aberto às coisas que acontecem e às relações que surgem. Então é um tipo de relação que está muito arraigado na cultura popular. Por isso que a gente se considera cultura popular. As composições são nossas, né, as cantorias são nossas, a grande parte delas, né, tem uma ou outra que não, que é música mecânica, porque é necessário naquele momento, mas a grande parte a gente compõe, e a gente, que eu falo, é a gente mesmo, tem música até da pequena, né, a gente trabalha em todas as vertentes possíveis para a gente. O meu filho acabou enveredando de cabeça, ela começou e ele enveredou de cabeça na questão do malabarismo, é um cara TDAH, tipo, total, ele é hiperfocado, então ele vai mergulhando e escolheu a computação, que é um outro lugar, e faz isso com uma maestria boa, né? Mas ele também participa. Ele também Sim. participa, ele também faz parte dos projetos. Sim, sim. Aí de quem não fizer aqui. Tá na área dele. Claro que Aí não. de quem não fizer, não tem essa. Essa era uma das questões que eu ia perguntar justamente, porque ainda que os filhos vão para outras áreas, mas eles ainda estão agregados aí dentro dessa família Rococós, né? Então eles acabam desempenhando também. Eu acho que Thalita, uma característica da própria família. Eu sou pedagoga, o Carlos é historiador, sabe assim, a gente tem essa relação. E aí quem fala isso é que minha irmã fala assim, você não tem filho, você produz elenco, né? Essa frase é da minha irmã, que fala que todo filho que eu tenho é... Mas, assim, eu brinco, né, que eu acho que eu como malabarista, sou uma ótima palhaça, como tudo. A palhaçaria, ela é muito forte para mim, mas também tem essa relação de, né, com os retiros, a gente viu nascer muitos palhaços. E aí eu me sinto uma parteira de palhaços também, uma parteira da vida, uma parteira de palhaços, uma parideira. Então, assim, essas coisas... E, assim, e você sabe que eu estou fazendo uma formação, não sei se você conhece David Dias, né? Estou fazendo uma formação de sacerdócio lá com ele, e aí ele fala assim, que essa relação que a gente fala, o que você é? Ah, eu sou dentista. Ah, eu sou psicólogo. Isso tem a ver com um processo extremamente colonial, que é purista. Ah, você não tem foco. Não. Que é o que te define, né? É uma definição limitada, né? Como se você fosse só a sua profissão, né? Inclusive a inclusão dos valores em torno disso. E aí, falando de como que é um lugar tradicional, isso de você não ser uma coisa, você simplesmente cozinhando. Eu sou cozinheira, que a gente tem um projeto que acontece aqui na casa, hoje teve, chamado, você já ouviu falar desse projeto, Thalita, chamado Rolê Agroecológico? Já ouviu falar? Não. Eu queria emendar, até aproveitar então, Cileia, porque vocês têm esse projeto, até eu vou falando com o Carlos na semana passada, né, do Rocco Casa Cultural, que é um projeto que tem a ver justamente com a questão da agroecologia, da sustentabilidade. Quer dizer, é um braço aí que vocês abriram dentro do projeto de vocês. Então, aproveita para falar um pouco desse projeto, o que é a Rocco Casa Cultural e o que tem a ver com esse projeto que está muito ligado às questões ambientais, que inclusive está na nossa pauta de todos os dias, né, atualmente. Então, a gente veio morar aqui faz 16 anos que a gente veio morar aqui nesse rolê agroecológico lá. A Mônica Gonçalves conhece o rolê. É isso, Mônica. Vou explicar um pouco. Então, assim, ó, só para... Existe a DESAMPA, que é da Secretaria de Trabalho, e a gente fez um edital chamado Acelerando Hortas. Nesse projeto de Acelerando Hortas, eles não pagam nenhum dinheiro, mas eles compram ferramentas, pagam serviços. E aí a gente fez o projeto Acelerando Hortas, e aí a gente montou aqui no terreno estações pedagógicas. Então, a gente tem um viveiro de mudas, que é uma estação pedagógica, que ali a gente fala sobre uma série de questões. A gente tem a composteira, que é outra estação pedagógica. A gente tem uma captação de água da chuva, que também é uma outra estação pedagógica, em que a gente fala sobre essa questão de captação da água da chuva. A gente tem a trilha, que a gente chama da trilha da Jussara.
E aí a gente faz, obviamente, como tudo que a gente faz, é uma mistura, né, de meio ambiente com cultura e com quem somos. Porque aqui, né, a gente é desse movimento da música, da dança, do teatro. Então a gente vai entrar na mata, a gente vai pedir licença cantando. E a gente canta uma música que é da Júlia, que é assim, ó. Vou só cantar um trechinho. Lá na mata eu peço agô para o dono do lugar, para que assim tenha licença por onde eu for pisar. Então, assim, a gente canta isso com as crianças. Então, assim, no rolê agroecológico, a gente pede licença, faz a trilha e vai lá na nascente, né? Olha uma nascente, conversa sobre então, cada estação que se para, depois a gente volta para a horta e depois fecha no bambuzal. E fecha na composteira, né? Aqui em cima. Então a gente faz. De água da chuva também. Dentro do rolê agroecológico, a gente tem feito ele de maneira integral. De manhã, a gente faz essa trilha com as crianças, e aí a gente volta, serve um almoço para elas, um almoço com reaproveitamento de alimentos, com uso de punks, com comida comprada também dos agricultores locais. Entende? Sim. E aí eles ganham isso e ganham um kit de rolê agroecológico, que é pelo menos uma fruta, uma verdura, eles levam para casa esse kit. É um projeto da prefeitura, que se chama Rolê Agroecológico, e aí são crianças da 6ª série, e aí normalmente é uma sala, então é uma média de 26 a 45 crianças que vêm, e aí eles fazem, aqui, a gente depois do almoço, a gente faz uma oficina, hoje a gente fez a bomba de sementes como oficina, e depois a gente faz uma contação de histórias para eles, né, que sempre mistura as punks, falando, trazendo um pouco do conhecimento. Dentro da contação, a gente coloca um pouco do que foi falado na trilha para perguntar, para ver se eles entenderam. Dentro da contação, a gente vai fazendo esse movimento. Tem uma pedagogia que está misturando a arte e com a questão da agroecologia, né? E aí é um processo completo. E aí, vocês... Não sei, Carlos, acho que você ia comentar alguma coisa? Agora? Não, justamente assim, essa nossa trajetória na cultura popular, que eu chamo de cultura popular, se entrelaça de forma bem fortemente, né? Com essas estações, né, com essa pegada pedagógica do meio ambiente. A gente conseguiu transformar esse sítio, que você deve ter vindo aqui, né, deve ter conhecido. Você veio aqui? Deve ter vindo aqui. E a gente conseguiu transformar esse sítio num projeto, né, que une meio ambiente e cultura popular. Né? Então está tudo bem coerente nessa altura do campeonato. Né? Nós estamos com 27 anos de trajetória. Existe outro projeto também que a gente se conseguiu agora, né? Que é um chamado Vai de Roteiro. Você já ouviu falar também? Para quem São Paulo, é do governo do estado ou da prefeitura? Não, é da prefeitura. É da prefeitura. Daqui de São Paulo. Existe esse projeto chamado Vai de Roteiro, que aluga um ônibus que sai ali do Centro Cultural Vergueiro e traz e faz um roteiro turístico com eles. Aí eles pagam a entrada ou pagam o almoço nos lugares, no sítio, e faz esse rolê, né, para vivenciar mas eles não pagam o ônibus, por exemplo, é um ônibus alugado que vem direto. Para chegar aqui, a pessoa consegue chegar de condução, mas é isso, né? É bem demorado, porque a condução demora muito. E assim, e a gente acabou de entrar nesses dois projetos, tanto no rolê quanto no Vai de Roteiro, e a gente fez dia 7 de setembro, a gente fez aqui o primeiro Vai de Roteiro. Abriu no dia 1, no dia 2 não tinha mais ingresso. É muito legal. Que legal, que bom, importante. E aí, assim, para a gente finalizar mesmo até a nossa conversa aqui, eu queria ouvi-los. Vocês aí têm essa trajetória, digamos, de quase 30 anos, né? Pelo menos de 98 para cá. Claro que é mais tempo que isso, mas pensando aí nesse tempo que vocês estão juntos.
e a família se forma. E vocês estão nessa trajetória pensando e produzindo e fazendo, executando os projetos, os trabalhos, a partir das leis de fomento, né? A partir ali, sob uma lógica da política de cultura que a gente tem no Brasil como um todo. E queria ouvi-los, assim, da experiência que vocês têm e como é que vocês avaliam um ideal quando a gente pensa em política de cultura. Porque, por que eu estou trazendo essa pergunta até para ouvi-los? Porque muitos dos artistas que vêm aqui no programa e que a gente volta sempre nesse ponto da questão das leis de fomento, o que se tem é uma reflexão sobre os artistas ficarem muito dependentes dessas leis, justamente porque a política de cultura ela está limitada a isso. Então, os artistas eles têm que se especializar em desenvolver projeto, eles ficam muito à mercê, inclusive, de determinadas leis, como a Rouanet, que é uma das críticas que são colocadas, que é uma lei liberal, neoliberal, porque entra muito numa lógica de quem escolhe os projetos, né? E aí eu queria ouvi-los, assim, para vocês, desse ponto de vista mesmo, assim, de estar sempre ali aguardando os projetos, as leis de fomento, e o quanto que a gente poderia ampliar a partir de uma política de Estado, e não de governo, mas uma política de Estado que está pensando a cultura na sua centralidade mesmo, para a gente pensar essa sociedade que a gente quer, que não é a de hoje, né? Mas é aquela que a gente olha para frente e pelo menos coloca no nosso horizonte, pensando a partir da cultura, inclusive. O Hugo falou agora há pouco da palhaço é arte, palhaçaria é arte, eu falei tudo aquilo, né, complementando, né, concordando com ele, e aí me ocorre agora assim, hoje, atualmente outra forma de xingar a gente é falar que a gente usa a Lei Rouanet, né? Quem dera a gente usasse a Lei Rouanet do jeito que o povo diz que a gente usa a Lei Rouanet, né? Eu concordo, no teu enunciado, você já matou a pau o que eu penso, eu vou deixar até que a Cileia desenvolva melhor, porque ela é ativista da nossa trupe aqui, ela que tem muita penetração nessa questão, mas eu queria dizer o seguinte, tô adorando que o Chico Buarque, né? O Chico tá processando lá o Ratinho, porque falou que ele usou Lei Rouanet, né, para aquele showmício que teve lá no Rio, nessa última manifestação que deu nessas vitórias todas que a gente viveu aí. Eu falo vitórias na medida do possível, né, do que é possível ter vitória nesse cenário em que a gente se encontra. Adorei isso, porque realmente hoje em dia se entende muito pouco do que significa Lei Rouanet, né? E acredito também que quem dera fosse que nem, ela pode falar um pouco melhor, a lei do fomento ao teatro, foi importada da Itália, e a Itália é um país que tem, Cuba é um país que tem, eles financiam grupos de teatro de forma perene, não é uma coisa pontual. Ser de uma coisa pontual também não é ruim, porque promove um rodízio, vamos dizer assim, ou deveria promover um rodízio, né? Por outro lado, promover um rodízio pelo rodízio também não é muito salutar, por quê? Porque as coisas não se aprofundam. Há necessidade de que o tempo, seja dado o tempo que as coisas têm para se desenvolver dentro do processo criativo e tudo mais, né? Teve uma colega nossa que falou assim, quando a lei do fomento me pergunta qual é a contrapartida que eu ofereço, eu deveria responder, eles deveriam aceitar. A contrapartida que eu ofereço é o tempo da minha vida, que eu estou dedicando a isso. Porque é um tempo de vida muito grande, né? O artista, principalmente da base, ele trabalha 365 dias por ano, porque quando ele não está trabalhando, ele está pensando em como fazer para trabalhar, se inscrever nos editais que estão disponíveis. Os editais que estão disponíveis não são respeitados nos prazos que são prometidos. Então tem uma série de constrangimentos que a categoria passa, que para o grande público passa despercebido. É como se fôssemos a velha cigarra, sabe? Enquanto atrapalhando a vida das formigas, sabe? Eu me lembro do Serra perguntando para a população, mas o Serra, hein? Lá na época de prefeito, perguntando, o que vocês preferem, referente ao seu Tendal da Lapa, o que vocês preferem? Um ponto cultural ou um poupa-tempo? É muita sacanagem perguntar uma coisa dessa, porque é óbvio que não tem como concorrer dentro de um parâmetro desse, a resposta está dada. É lógico que a mãe de família vai falar, eu quero um poupa-tempo, eu quero uma coisa que me agilize a minha vida. Só que ela não vai entender o poder que a cultura... cultura também é um termo que a gente poderia ter que contextualizar melhor, né? Porque cultura não é entretenimento necessariamente, o entretenimento faz parte da cultura, né? Mas assim,
Cultura no sentido mais amplo do significado, qual é a profundidade que isso tem, como você falou agora há pouco, na constituição da identidade não só do povo, mas vamos pegar da base, a identidade do bairro, sabe, a identidade daquela cidade, e assim vai crescendo, né? E qual é a nossa identidade terráqueo? Vamos jogar numa projeção máxima. Qual é a nossa identidade nesse sentido? É a cultura que trabalha isso, né? É o conhecimento da cultura do ponto de vista antropológico que foca isso. Só que como que a gente vai falar isso se o cara fala, vocês preferem falar sobre isso ou querem uma UBS aí nesse lugar? Não tem como concorrer. Então, eu vou passar a palavra para ela, mas assim, a gente não tem um pensamento de longo prazo de formação de cultura. Nós vivemos uma época acrítica na grande parte a gente vive uma coisa muito funcional, extremamente voltado ao mercado de trabalho, extremamente neoliberal. A gente está vivendo uma quadra triste da história, mas tem uma boa notícia, nós estamos tendo a honra de testemunhar isso, hein? A gente está testemunhando uma época que, pelo amor de Deus, se reencarnação houver, nós vamos chegar lá, nós vamos chegar com muita história para contar. Tá, Tão legal você falar sobre essa questão dos fomentos, né? Você sabe que agora, sexta-feira agora, eu estava junto com o Movimento Cultural das Periferias, fazendo uma reunião com o MINC. E aí a gente estava falando justamente sobre a Lei Rouanet, falando sobre essa verba direta e indireta, né? E aí, assim, eu não sei se você já ouviu falar de um movimento que foi efêmero mesmo, e quando ele já nasce assim, com esse propósito, que é um movimento chamado Arte contra a Barbárie, que é o movimento que escreve a Lei de Fomento ao Teatro. Então, eu, sou dinossaurica deste movimento. Estava lá, ajudando nas reuniões que a gente fazia no TUSP, escrevendo ata para poder pensar na Lei de Fomento, e nunca consegui acessar a Lei de Fomento ao Teatro. Porque também existe dentro do teatro, um teatro elitizado, e assim, e também, por exemplo, assim, eu acho que rir é um ato político. Eu posso escolher não levantar a bandeira dentro da minha cena, né? Então, eu estou levantando a bandeira dentro da minha vida. E rir também, então, assim, eu tenho que falar, a vida já é tudo isso, né? Então, assim, a gente vive também dentro da classe artística, que é tão pouco dinheiro que tem, um puxa para lá, puxa para cá, puxa para lá, puxa para cá, né? Enfim, mas a gente tem, então, a Lei de Fomento ao Teatro, ela é um marco na história de fomento direto, porque até então a gente nunca tinha encontrado, porque só existia a Lei Mendonça e a Lei Rouanet, que é de entrega indireta do dinheiro público. E aí a gente estava avaliando, né, inclusive a Roberta, que é do MINC, que trouxe esses dados para a gente fez lá na Ação Educativa, o encontro, de como que as coisas vêm se transformando. Então, a gente chegou a ter 3 milhões da Rouanet sendo distribuída em um ano, e a gente conseguiu, nesse último ano, com a Lei Aldir Blanc e com a Lei Paulo Gustavo, né? A gente conseguiu 4 milhões de verba direta contra 2 milhões, que ainda é alto, da Rouanet, de forma indireta. E eu não sei se você conhece o Circo do Beco, não, o Circo do Beco, tem o Circo do Beco e tem o Bloco do Beco. Bloco do Beco, eles já vieram aqui. Uhum. Massa. E aí, não sei se eles estavam lá, né? Eu não sei se eles falaram sobre a pesquisa que eles fizeram sobre a Rouanet. Sim, que é falamos isso, aqui. Assim, A elitização completa, né? Para onde vão os projetos da Lei Rouanet, que é destinado, concentra-se em São Paulo, na cidade de São Paulo e numa determinada região de São Paulo. Quer dizer, é o elitismo do elitismo do elitismo. Realmente, a gente trouxe isso aqui, discutiu isso e é um absurdo. Por isso que a gente fala desse caráter neoliberal da Lei Rouanet e da crítica cirúrgica e precisa que a gente tem que fazer. Não essa, como o Carlos bem trouxe, né? Sobre as mentiras, a desinformação, enfim, que ao longo de muitos anos se falou sobre a Lei Rouanet, que ela é importante, né? Assim, ela é importante, ela tem um fomento, mas ela tem esse caráter, porque no fim fica à mercê e ao critério dos departamentos de marketing das empresas
quais os projetos serão contemplados. Imagina só se a Shell vai escolher um projeto que fale sobre devastação das condições climáticas. É nessa linha. Não vai. É capaz que escolha, depende do ator, depende do se o ator é famoso ou quantos Pode likes ser, eles têm. pode ser. Vai É, passar pelo A filtro, vai Vale, passar pelo a filtro. Vale, por exemplo, escolhe atores e deve pagar milhões até para pôr propaganda na Globo, por exemplo, para poder falar de sustentabilidade. A Vale, Então, essa Vale. É um É, cinismo é nessa isso aí, linha. a gente sabe, Pois é. não me surpreende isso, não. Mas, e você vê, né, tá concentrada, e você vê no finalzinho da pesquisa deles, eles imprimiram, inclusive, né, Marcilac, Parelheiros, Cidade de Mar, zero, nunca chegou nenhuma verba da Rouanet aqui, né, então, assim, Pinheiros tá tipo assim, pá, naquele auge, e o restante tá sem nada, né, então, muito. Mas a gente tem hoje por exemplo, é que assim, não é só ter a lei, porque a forma que se executa também está sendo muito ruim. Então, por exemplo, a gente fez agora, né, uma reunião com a prefeitura, eles demoraram 145 dias para pagar a Paulo Gustavo, a prefeitura de São Paulo. 145 dias para pagar. Mesmo a gente foi contemplado no ano passado com o prêmio Sérgio Manberti. A gente foi contemplado em fevereiro. O dinheiro chegou em novembro. Essa demora do dinheiro público, porque não é só, existe também uma burrice da burocracia do dinheiro público que é muito triste e que faz com que muitos artistas não acessem. Tanto, por exemplo, assim, outro dia eu fiz, aqui a gente fez, né, em parceria com a Casa de Cultura, porque eles ajudaram a divulgar, mas a gente fez de maneira voluntária, um curso sobre o porta de entrada. Você sabe o que é o porta de entrada? Não. É a nova plataforma que os artistas têm que entrar, se cadastrar para ser contratados pela prefeitura. E aí, assim, milhares de artistas, antes era o Capac era ruim, e aí falou assim, vamos mudar para o porta de entrada para ficar melhor, ficou pior. E as pessoas não sabem usar. E a gente falou assim, vamos mudar porque tem muita gente que nos procura, muito artista da quebrada que fala, me ajuda com portfólio, me ajuda com não sei o quê, e a gente sempre ajuda. Daí, como a gente sempre faz isso, a gente falou, vamos ajudar todo mundo de uma vez só, vamos marcar 4 aulas abertas, online, e ajudar todo mundo que tiver. E a gente não teve 63 artistas inscritos. Vindo de quebradas, a gente achava que ia dar para quebrada aqui, para os artistas daqui do entorno. E não, vieram de vários lugares. Então a gente vai percebendo que a gente precisa fazer esse movimento de luta, que é esse lá que a gente se encontrou. A gente até falou assim, como que o Ming consegue valorizar quem patrocina projetos na periferia? Porque, assim, tem várias empresas que trabalham com o meio ambiente, não é por consciência, é para ganhar um selo. Então, vamos dar um selo para ele também, se ele banca um projeto da periferia também, entende? Como a gente consegue fazer com que essa lógica de mercado faça com que eles, mesmo sem consciência, com que eles consigam viabilizar projetos que aconteçam, né, realmente de maneira efetiva, né? Então, a gente fica fazendo esse movimento para ver como burlar esse sistema terrível que a gente se encontra. Muito bom. Eu vou ler então aqui os comentários que chegaram, já agradecendo muito vocês, assim, muito obrigada pela conversa, por apresentar o trabalho de vocês, o projeto. O Bruno Monteiro aqui está cumprimentando vocês. Boa noite, Rococós. Também aqui. Todo mundo seguir a gente, @Rococasa e família Rococasa, para seguir a gente, Claro. @Rococasa. E. Casa com K-A-Z-A. No final. Casa com K. Rococasa é ecocultural, né? Mas coloca Rococá, já aparece a gente, tanto a família Rococós quanto a família Rococasa. E aí, eu estou deixando aqui no chat o link, viu, pessoal, para vocês. Tá aí, olha maravilha. Só. O Rococasa e o Rococós também. Tem mais olha alguma só, pergunta?
Tem comentário só. Ana Luísa de Oliveira diz: parabéns ao Teatro de Rococós pela trajetória e pela luta. Parabéns ao programa Thalita por trazê-los. Precisamos conhecer e ouvir os nossos artistas revolucionários. Axé. Obrigada, querida. Também aqui, Red Orc, colocando, né, o riso dos outros, outra recomendação da Cileia e do Carlos. Aqui a Mônica Gonçalves comentando, falando, né, como o teatro do oprimido, interação com o público, quando vocês estavam falando sobre a questão de escolher a rua, né, como palco. Aqui também Marisa Amorim, a arte de desabrochar sorriso, risada, alegria, refinamento de inteligência. Gratos somos quando experienciamos isso. É mágico, fascinante, principalmente quando sem o artifício da zombaria. E é isso, meus queridos. Olha, muito obrigada mesmo, agradeço demais. Rococasa é um ponto de cultura? Isso, é um Hugo, ponto de cultura. José. Sim. Isso aí. A gente foi um ponto de cultura autodeclarado durante alguns anos, e aí, quando a gente ganhou o prêmio Sérgio Manberti, foi indicado para ganhar o prêmio Sérgio Manberti antes de ser efetivado como ponto de cultura. Daí a gente fez toda a burocracia lá para ser efetivado, a gente é um ponto de cultura. Maravilha. Sigam então, viu, gente? Rococasa, Rococós. Pode falar, Carlos. Ontem eu assisti pela enésima vez, e vou assistir mais 1000 vezes, aquele Viva a Vida é uma Festa, né, que tá lá no streaming. E Filmaço. aquele filme mexe muito comigo, né, porque que fala assim, enquanto a gente é lembrado, a gente existe, né? Então eu te agradeço muito por ter lembrado da gente, né, para esse convite. Os artistas se sentem mortos quando não é lembrado. Se não lembram da gente, como é que a gente vai fazer para continuar aqui? Faço votos que o teu canal prospere muito, né? Que você consiga trazer pensamentos assim que convirjam e que divirjam, né? Porque nós temos que resgatar a boa divergência, né? Aqui é a nossa. Aqui é um canal, é o programa de cultura, mas ele está ligado ao Noite Brasil, que é um portal que é o portal de notícias Farol Brasil, que está ligado ao Jones Manuel, que é um comunista, e que a gente faz aqui o debate pensando a partir da linha do que a gente chama de esquerda radical, mas nessa linha. Eu posso falar? Lembrei de uma coisa. Tá. Pode falar. Eu fui convidada esse ano para participar da Flipei. É porque o Jones Manuel estava lá. A Flipei, eu fui convidada como autora, né? E eu publiquei um livro que fala de um segundo projeto, que não foi exatamente... É que é isso, né? Tudo vira da família. Tudo vira da família. Um começa a fazer uma coisa, daí todo mundo se envolve, entendeu? Aí eu comecei a atender parto e comecei a fazer esse projeto chamado Sementeiras do Bem Nascer, e todo mundo, por exemplo, a gente tem um podcast que se chama Sementes do Bem Nascer, e que o Carlos e a Laura que fizeram um podcast, porque eles são podcasts, eles que fizeram, é de relatos de parto. É bem bonito, são 10 episódios contando os relatos de partos que eu estive presente, né? Spotify. Manda e aí foi muito... porque a gente divulga aqui no programa. Perfeito, mando sim. Legal. A Sementeiras do Bem Nascer e a gente tem um livro chamado Sementes do Bem Nascer, Partejar Ancestral para Partejar um Novo Mundo. É isso aí. Resgate ancestral. É isso. Fica a dica. Fica a dica. Tá, gente, obrigada mais uma vez. Parabéns, como sempre, né, pela trajetória, pelo projeto de vocês. E fica aberto aqui o espaço para vocês divulgarem os novos projetos, para virem aqui falar mais, porque eu sei que vocês estão criando o tempo todo. E que bom poder ouvi-los e apresentá-los aqui para a nossa audiência. Obrigada mais uma vez. Vamos ver se a gente consegue botar a filharada aqui para conversar junto. Ótimo, maravilha. Com música, com tudo, enfim, porque eu sei que isso vocês fazem muito bem. Obrigada mais uma vez. Obrigado a você. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.